Deixa eu gravar. Tá bom, tá bom. Tá bom, já tá bom. Agora eu posso? Agora eu posso gravar? Zé, deixa eu gravar, velho. Não, não. Vamos lá? Vamos? Hoje não vai ser fácil, não. Tá, então agora você vai deixar... Eu vou gravar, tá? Tá bom? Tá bom? Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Hoje eu tô num cenário aqui diferente, porque... com o Zezinho aqui também. Porque o escritório ainda não tá pronto. Depois que eu me mudei, ainda não consegui montar a estante. E lá tá menos interessante que aqui tá mais fresco, tá um dia interessante aqui, então resolvi gravar desse ângulo aqui pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo indicando livros que eu li, o e-book. Alguns deles foram publicados aqui no Brasil, só que foram publicados em versão romance de banca. E por estar em versão romance de banca, muita gente não tem acesso, muitos deles também já estão esgotados, você não encontra mais a edição romance de banca. Alguns têm disponível o e-book, outros só se você achar a versão em inglês ou na língua original. Gente, desculpa aí, o Zé mexeu na... Não! O Zé mexeu no fio aqui. Mas enfim, você só encontra na língua original. Alguns estão disponíveis no... Calma. Alguns estão disponíveis no Kindle Unlimited para vocês pela assinatura de R$14,90 por mês. Mas eu queria muito que algumas editoras republicassem esses volumes, porque são livros que eu gosto muito, que eu favoritei. Todos os que eu vou falar aqui para vocês eu favoritei. Então, são livros que eu realmente gosto, de autoras que eu me apaixonei pela escrita, de autoras que eu acho que mereciam um destaque a mais. Uma delas é uma autora conhecida. Hoje tá difícil aqui, viu, gente? Uma delas é uma autora conhecida, que talvez vocês já tenham lido outros livros dela, mas que esses livros em específico são livros que ainda não estão disponíveis e eu queria que estivessem. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos. Conta pra todo mundo que o canal existe, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. O YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e assim ele vai mandar pra mais pessoas. Esse cenário aqui é temporário, tá, gente? Mas se vocês gostarem, eu posso vir gravar mais vídeos pra vocês, porque eu gostei de um verde aparecendo. Eu sou uma pessoa bem que gosta do verde, sabe? Então eu gosto desse verde aparecendo, mas em breve a gente já vai ter o nosso escritório montadinho. Me segue nas outras redes sociais, porque inclusive hoje vai ser o dia que eu vou montar a minha estante, organizar a estante também, e eu vou estar fazendo isso em live. E talvez a hora que o vídeo estiver saindo aqui no YouTube, provavelmente eu ainda vou estar em live, então vai dar pra vocês verem um pouquinho de como tá sendo esse processo de montar o escritório, tá? Então me segue nas outras redes sociais, que assim a gente fica mais próximo, tem conteúdo diferente em todas elas. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito e não altera o valor pra vocês. É uma forma de você patrocinar meu conteúdo sem gastar nada a mais por isso. Não vai ser um vídeo muito longo, gente, porque são só 4 indicações e se vocês encontrarem esses livros em versão romance de banca, comprem. Geralmente eles vão estar por R$9, R$10, porque a edição romance de banca é uma edição muito barata, que foi publicada há muitos anos atrás, quando o gênero romance de época estava chegando aqui no Brasil. Então aproveitem, tá? Porque os livros hoje, os mais baratos são a edição romance de banca mesmo, tá? E graças a Deus por isso, mas infelizmente é edição limitada, então muita gente talvez não ache a versão física do livro, mas pode ser que vocês encontrem no Kindle Unlimited. A primeira indicação de hoje é uma série, e é uma série que eu li com o pessoal que me acompanha há mais tempo aqui no canal. O Zezinho tá querendo aqui aparecer, gente, ó. Tá aqui, galera, tá aqui. Eu já li essa trilogia com o pessoal lá no... Na verdade, trilogia não, essa série, né? Com o pessoal que me acompanha há mais tempo lá no grupinho de leitura conjunta que eu tenho no WhatsApp.
Ultimamente a gente tá lendo Harry Potter, então a gente vai ler um livro por mês, mas teve o período que a gente lia romances de época também, e a gente conheceu essa autora nessas LCs alguns anos atrás, e eu fiquei apaixonada pela Candace Camp, que no caso a série é dessa autora, Candace Camp, e a primeira série que eu vou indicar dela é a Os Cupidos, é o nome da série, tá? Essa série ela é composta por 4 livros, e eu vou deixar as capas aqui pra vocês na tela, mas são livros de romance de época, tá? E o principal, o que eu mais gosto é a relação que ela constrói fora do romance principal, porque ela te apresenta a família, ela te apresenta os amigos, ela te apresenta a classe social que os personagens vivem de um jeito muito mais imersivo do que em outros romances de época, tá? Então é uma autora que te coloca dentro da história, mas te apresenta o mundo inteiro. Ele não fica só te vendendo aquela historiazinha de romance, entendeu? E a gente tem uma história principal e tem outras histórias acontecendo no plano de fundo de cada um dos livros e que vão se interligando entre um livro e outro. E uma trama que começa lá no primeiro livro, ela só vai ser resolvida lá no último, mas cada livro vai contar a história de um casal e a história do casal em si começa e termina no mesmo livro, sabe? Só que o que liga mesmo todas essas histórias dos livros é o que acontece no contexto, sabe? Eu gosto muito disso. A história de plano de fundo, no caso, nem é a principal, que começa lá no primeiro livro, é que a gente tem 2 amigos que eles têm aquela relação de amigos, mas que sempre que pode implicar um com o outro, e isso acontece, sabe? E eles vão fazer uma aposta de quais são as pessoas que eles conseguem juntar durante a temporada. Eles meio que vão bancar os cupidos, e é por isso o nome da série também. E aí, isso vai acontecendo em todos os livros até o último livro, que é um livro que, tipo assim, pra mim foi o melhor livro da série, eu amei. E se você ainda não leu Os Cupidos da Candace Camp, você está perdendo tempo. Pra quem gosta de romance de época, Candace Camp é a leitura obrigatória, tá, gente? Outra série também da Candace Camp é a trilogia Em Court. Eu não sei pronunciar, é um nome de uma família, tá? O sobrenome da família. Então, quem gosta de Os Bridgertons, principalmente agora que saiu a série na Netflix, então tem muitas pessoas se interessando por romance de época, por livros que se passam com família, né? Que cada livro vai ser de um ente da família e tudo mais. Quem gosta aí de Bridgerton vai amar essa trilogia, então a gente vai encontrar aí a família em Court, e cada livro vai contar a história de um membro da família se apaixonando, então tem bem a vibe dos Bridgertons mesmo. Só que, como eu disse, a autora, a Candace Camp, ela sempre vai mudando um pouquinho o estilo de narrativa de uma série para outra, porque em Os Cupidos, a gente tem bem a vibe comédia romântica, sabe? A gente tem diálogos mais espirituosos, a gente tem personagens mais divertidos, mais engraçados e um plano de fundo que é mais voltado pra comédia mesmo, que é esse negócio de bancar os casamenteiros, né, e tudo mais. Mas na trilogia Em Court a gente tem uma coisa mais voltada pro mistério, pro suspense. Então a gente tem uma mansão que você não sabe muito bem o que acontece ali, que é uma família muito misteriosa e personagens muito misteriosos também. Os personagens são mais misteriosos também. Então ela mistura um pouquinho de romance de época com suspense nos livros. Não tem nada voltado pro terror, mas são histórias um pouquinho mais... com uma vibe um pouquinho mais não sei explicar, acho que tem uma palavra, eu não tô conseguindo lembrar a palavra agora, mas enfim, a vibe da história é diferente da série dos Cupidos. Aqui a gente não tem tanto a comédia romântica, a gente tem um cenário um pouquinho mais macabro, mais misterioso, sabe? Gosto muito e não deixa de ser envolvente, não deixa de ser romântico, tá? Pra quem gosta aí do romance em si, pra quem quer acompanhar o casal, são romances extremamente bem construídos, com personagens que te cativam desde o começo da história e que você não vê mesmo as páginas acontecendo, assim, você só entra e depois você fica com o coração partido quando acaba porque você queria mais. A segunda indicação pra vocês é a autora Christine Merrill. Eu não sei pronunciar o nome dela, vou deixar escrito aqui, porque acho mais legal, entendeu? Que você lê do jeito que você quiser. E ela escreveu uma trilogia que eu gostei muito também, e o que eu mais gostei foi o nome da trilogia, porque foi isso que me chamou a atenção, que chama Ladies em Desonra. Eu também encontrei... Gente, eu queria ter mostrado, tá mostrando aqui pra vocês os livros, mas eu não tenho todos, porque eu só encontrei alguns em versão romance de banca,
E como tá uma bagunça, os meus livros eu ainda não sei onde vão estar, onde estão esses livros eu ainda não sei. Mas depois eu mostro pra vocês num post lá no Instagram, tá bom? E eu tenho essa trilogia Ladies em Desonra na edição Romance de Banca. E me chamou muita atenção porque aqui a gente tem já histórias voltadas para mulheres que, principalmente naquela época, eram mal vistas, ou mulheres que por um motivo ou outro estragaram sua reputação. E a gente sabe que, principalmente para quem gosta de romance de época, e você vai ler essas histórias, as mulheres tinham muitas restrições na sociedade. Tudo que elas faziam era mal visto, a grande maioria das coisas que elas faziam eram mal vistas, e por um deslize elas poderiam perder a reputação, ficarem mal faladas, mal vistas na sociedade. E essa série, ela é voltada para mulheres que, no caso, aconteceram alguma coisa, entendeu? Coisas que aconteceram com essas mulheres ou que elas escolheram fazer, e por um motivo ou outro a sociedade começou a excluir essas pessoas da sociedade e do convívio deles, e elas perderam a reputação. E aí ela vai mostrar a história de vida dessas mulheres se apaixonando, encontrando pessoas que conseguem lidar com isso, entendeu? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Não come lixo, meu filho. Você não precisa disso, cara. Enfim, gente, a segunda indicação de hoje é os livros da Christine Merrill, M-E-R-R-I-L. Enfim, são os livros dela. E essa trilogia eu gostei muito, já li os 3. Agora a gente vai entrar nos livros de uma autora que vocês conhecem muito, que é a Suzanne Nock. Então a terceira indicação que eu tenho pra vocês hoje é Um Amor pra Recordar. Esse livro, ele ainda não foi publicado no Brasil na edição normal, aquela edição que a gente compra, que geralmente quem publica a Suzanne Nock é a Harlequin, né? E eles ainda não publicaram esse livro, e é um dos livros mais antigos dela, mas que eu gostei muito. Esse e o próximo, os dois, esse, Um Amor pra Recordar, inclusive, ele é um livro único, tá? E ele tem bem a vibe da Suzanne Nock, dos livros dela, que são livros mais engraçados, livros com diálogos mais envolventes, com personagens que se implicam muito e que a gente dá gargalhada no meio do livro durante a leitura. São livros pra você espairecer, sabe? São livros pra você pegar numa tarde de domingo e não precisa pensar em mais nada, só pra você curtir, que não vai exigir muito do seu intelecto, entendeu? São livros só gostosinhos mesmo, que dá a impressão de que você tá vendo um filme de sessão da tarde. E o outro livro já é de uma série, também é da Suzanne Nock, é de uma série que eu gostei muito dela também, que chama Como Fisgar um Marido. Esse, se eu não me engano, esse é o primeiro livro da série, tá? Mas eu só encontrei esse livro. Até agora eu não encontrei outros livros dessa mesma série. Ainda tô buscando pra ver se eu encontro. Seja em bancas de revistas, sebos e tudo mais. É muito difícil hoje em dia encontrar romances de banca específicos. Quando você vai em alguma loja, tipo, enfim, uma banca de revista, você vai ter que ter a sorte de encontrar algum livro ali, porque eles não encomendam mais, porque não tem como, né? São livros que pararam de ser publicados. Eu não tenho certeza se Como Fisgar um Marido está no Kindle Unlimited, mas se tiver eu vou deixar o link aqui pra vocês no box de descrição. E eu ainda tô pesquisando quais são os outros livros dessa série, porque se eu não me engano são 6 livros, sabe? E eu tô muito, muito apaixonada pelo primeiro, então eu tô querendo muito ler os outros livros da série. E pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a Suzanne Nock, das autoras de romance de época, ela é uma das minhas favoritas, sabe? É uma das que eu mais leio, que eu tô sempre buscando os lançamentos dela. Então, é uma autora que, independente do que ela escreveu, eu vou querer ler. E até hoje ela não errou comigo. Então realmente, Como Fisgar um Marido é um livro dela que eu tô bem ansiosa para ser lançado na edição normal, porque aí eu posso comprar com tranquilidade e ter em casa e não ficar torcendo para encontrar um exemplar todo fodido por R$5 no sebo, que não vai durar nada na minha estante, porque já tem anos de publicação, muitos e muitos anos. Enfim, é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. São livros que provavelmente vocês nunca ouviram falar ou que ainda não sabem que existiam. E que vale muito a pena a leitura. Se vocês conseguirem ler algum desses, e principalmente os que estão no Kindle Unlimited, se você conseguir ler, volta aqui nesse vídeo, me conta, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você também acha que devia ser publicado aqui ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!